Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu vou gravar aqui para vocês, falando novamente da aula que foi passada no Centro de Mídias, tá? Vou usar até o mesmo slide, porque eu não tô vendo sucesso ao entrar ao vivo na aula de vocês, tá? E aí essa aula fica gravada para vocês e tá disponível para vocês assistir quando vocês quiserem, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho de potência e trabalho mecânico, que é o que foi falado. Eu vou pedir para que vocês assistam a aula no Centro de Mídias, que essa daqui, que eu tô fazendo agora, é só um resuminho do que foi falado lá, tá? É importante que assistam as duas, né? Então, nas aulas anteriores, nós vimos que o estudo da matéria, mudança do estado físico, a gente viu quando passa do estado físico para o estado gasoso, do gasoso, para o sólido, para o líquido e as mudanças de estado, né? A gente viu a parte de calor, sensível e latente, que a gente viu os três tipos de calores, né? Fenômenos naturais e tecnológicos, o que acontece, e experiência em sala foi o que foi feito no centro de mídias, né? Mas a gente comentou na sala de aula quando a gente estava no presencial. Agora, o que a gente vai ver na aula de hoje? Energia mecânica, potência mecânica, trabalho mecânico e vai ter um simulador, mas o simulador vocês vão ver na aula, vocês vão ter que assistir a aula do Centro de Mídias, que eles fizeram um experimento que utiliza-se de calor, tá? E eles também usaram um simulador para fazer, para disponibilizar a visualização dos cálculos da força quando você atua sobre um determinado objeto, tá? A habilidade a ser desenvolvida é a analisar a potência do trabalho animal e do trabalho das máquinas para estabelecer padrões de comparação entre elas. Por que fala do trabalho animal? Porque quando a gente trabalha com força e a gente fala de cavalo, principalmente em carros automotivos de alta performance, quantos cavalos tem esse carro? Significa a potência do motor, né? Então tem relação ao animal, tá? Que a gente vai ver no slide mais na frente ali, né? Então vamos lá. Na energia mecânica, a gente tem a energia cinética e a energia potencial, tá? A energia mecânica nada mais é que a energia cinética mais a energia potencial. O que é a energia cinética, no caso? A energia cinética é o que vai me dar movimento e a potencial é a que vai me dar força, tá? Então, por exemplo, num carro, o que é a energia cinética num carro? É o que faz ele locomover. Então, o atrito do pneu, tudo é geração de energia. Lembra que a gente falou? Tudo que promove uma mudança de estado, né? Existe energia. Tudo que produz trabalho é energia. A gente falou isso nas aulas anteriores, né? Então, a energia cinética a gente vai calcular com a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso é a energia cinética. Já a energia potencial, a gente gera da massa mais a gravidade mais a altura, tá? Então, tudo isso influencia. E aí a gente vai ver nas aulas anteriores, agora a gente está só passando por cima dessas fórmulas, porque nas próximas aulas a gente vai ver como que a gente faz na prática esses cálculos, tá? Energia elástica também existe. O que é energia elástica? Energia elástica a gente vai usar como se, por exemplo, se eu pegasse uma borrachinha para jogar um papel em alguém, tá? A partir do momento que eu puxo a borrachinha para trás, que ela vai dar o movimento do papel para frente, que ela vai jogar o papel para frente, eu tô fazendo uma energia ali, ela tá gerando uma energia, né? Então, a gente precisa ou de um elástico ou de uma mola para isso aconteça, né? Então, a gente tem que ter uma força contrária, né, para impulsionar essa força para frente, né? Então aí também nas próximas aulas a gente vai falar um pouquinho sobre a força, né? Como que a força atua sobre o corpo, né? O corpo que eu falo é o objeto a ser deslocado, né? Se ele vai ser deslocado de um lugar para o outro, ele precisa de energia. Então ele vai ter um determinado tipo de energia. Aqui a gente passou só por algumas fórmulas para a gente ter uma noção do que a gente pode usar na parte de energia mecânica, tá? Mas ao contexto geral, a gente põe essas fórmulas em prática, tá? Então, trabalho é uma forma de energia. Isso daí a gente sempre falou, tá?
Sua unidade é joule, unidade internacional da energia é joule, mas a gente tem watts, a gente tem vários cavalos, tá? Então a gente tem vários tipos para medir, só que a unidade padrão é o joule. Trabalho é a força aplicada no corpo multiplicado pelo seu deslocamento. Então, sempre que tem uma força aplicada no corpo que vai fazer esse corpo mudar de lugar, quando eu falo corpo é qualquer que seja o objeto, vai fazer mudar de lugar, então existe um trabalho feito ali. E para isso eu preciso de energia, tá? Aí como é que eu calculo o trabalho? Seria FR, que seria a força em Newton, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que é formado ali pela força, tá? Mas também fórmulas a gente vai trabalhar mais para frente contextualizada, tá? Onde o D é o deslocamento, tá? Por exemplo, o corpo foi de um lugar para o outro. Aquele espaço que ele andou vai ser o deslocamento daquele determinado corpo, certo? Conceitos de potência, né? Quando a gente fala, eu tenho um carro que é potente, o que significa isso? É a relação da energia consumida ou gerada pela unidade de tempo. Então, a potência, eu uso essa fórmula aí, ó, energia sobre o trabalho, tá? Onde a energia é dada em joule e o trabalho segundo. Então, eu posso ter joules por segundo. E aí a gente tem os watts, né? Que a gente trabalha com o W. Podemos escrever a equação da potência em termos de trabalho mecânico. Então, a gente tem a potência é o trabalho sobre o tempo, né? Que a gente falou. E aí a gente pode falar que a potência é a força vezes a velocidade. E a gente vai vendo essas diferenças de fórmula, a gente vai vendo na prática quando tiver algum exercício explanado na prática para a gente poder ver, tá? Então aí, por exemplo, o Centro de Mídias lançou as fórmulas só para a gente dar uma noção que ela existe, tá? E a gente vai colocá-las em prática nas aulas posteriores, tá? Aí vocês falam assim, nossa, professora, mas tem um monte de fórmula. De início é para vocês terem o conhecimento que elas têm, né? E depois a gente vai ver onde que a gente usa elas na prática. Então, aí, depois, lá no Centro de Mídias, quem tiver oportunidade de ver, eles fizeram um simulador, tá? Esse simulador, eles tiveram uma experiência lá no Centro de Mídias, que ele pegou um carrinho, pôs uma rodana e um peso. Quando ele soltava o peso, ele puxava o carrinho, né? Então, aquilo ali é um trabalho que está sendo realizado. E também pelo simulador, quando nessa figura colorida aí, o menininho empurra essa caixa, né? Então, quando ele empurra, ele exerce uma força. Só que aqui a gente está passando assim, só para identificar que existe o trabalho, que existe que existe a potência ali, né? Que existe uma determinada força exercendo, mas também a gente tem que trabalhar com os vetores que a gente tem que ver que, por exemplo, quando eu empurro uma caixa, essa caixa não vai na velocidade que eu empurro, porque ela sofre algum tipo de atrito, tá? E o atrito influencia na força que está sendo exercida para aquele determinado objeto exerça uma velocidade, tá? Então a gente vai vendo isso mais para frente nas aulas, vai ficando mais claro para vocês, tá? E aí, quando a gente falou lá da comparação do animal com a força, né, com a potência, a gente usa muito o cavalo que eu falei para vocês. Então, existe dois tipos de unidades especiais, que é o cavalo a vapor, que é um CV que a gente fala, que eu acho que é o que a gente, é o que eu acho não, que é o que a gente usa aqui quando a gente fala da força do cavalo, do motor, né? Então, a gente tem um cavalo é igual a 735,5 watts na França, tá? E o HP é horsepower, tá? Que a gente fala que um HP é um cavalo também, só que é da Inglaterra, então a gente não fala a mesma linguagem, a gente fala horsepower, né? Que fala HP, que é 745,7 watts, tá? E aí, o que significa? O HP foi definido a força que o cavalo, realmente o animal, desenvolve para conseguir levantar um objeto de 75 quilos a uma altura de 1 metro por um tempo em segundos. Então, terminar por aqui, tá? Eu agradeço vocês e aí qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá? Eu espero que essas aulas aconteçam em tempo real, né? Que a gente tenha
a opção de entrar ao vivo pelo centro de mídias, mas até que não ocorreu, acho que é um meio de eu conseguir atingir vocês no tempo que cada um pode, né? Porque nas aulas ao vivo é aquele momento, né? E disponibilizando o vídeo para vocês, eu acho que vocês podem assistir a qualquer momento, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus e se cuidem, tá?